Você está ouvindo o podcast Improviso, com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Nossa, foi quase. E quase que esqueceu de novo. Novamente, cara. E eu mandei Quem me até lembrou? hoje, chegou a ver? É, não. Mas, ó, a audiência lembrou. Alguém no comentário falou: Ei, não era o podcast improviso? Aí eu falei: Ah, é mesmo, podcast improviso. Aí, ó, foi improvisado. E aí, bora lá? Qual Bora. que é o tema de hoje, Ladeirinha? O tema de hoje são evidências. Vai cantar igual o Chitãozinho Chororó? Ah, já deixei na ponta aqui, ó. Não, não é que ele deixou mesmo. Já deixei aqui no gatilho, ó. Evidências, cara. Evidências é... Eu imaginei que você ia fazer essa piada assim. Eu tô ficando previsível, é isso? Não, mas é uma boa piada. É uma boa piada. Mas vamos lá. E aí? O que você quer falar sobre evidências hoje? Ó, uma pergunta que eu vou te fazer aqui. E aí eu peguei essa fazendo muita análise. E esses dias eu fui na casa do Thiago, inclusive, que é um cara que faz análise também aí pra você, né? Thiago Batista. Thiago Batista. Ladeirinha. Ladeirinho. E aí eu tava lá Ladeirinha, cara. É o cara do Thiago. O Thiago é muito engraçado. Aí eu perguntei pra ele, vou fazer a mesma pergunta. E aí eu falei, cara, nas análises, a maioria das vezes que eu vejo quando alguém não tá vendendo muito, ou não tá vendendo nada, ou não tá vendendo o que deveria. Principalmente quando a pessoa é boa. Porque quando tem gente que eu olho e falo, nossa, tá muito ruim. Mas tem gente que eu olho e falo, nossa, tá muito bom, mas ainda assim não tem resultado. Normalmente o problema é evidência. Aí eu olho e tem depoimento, mas não tem evidência. Cara, o que você acha que parece que é evidência, mas quando você vê na análise, você vê que não é? A gente sempre tenta dar um jeitinho, né? Aquela conchambradinha, né? Aquela resposta indireta, né? Então, eu pergunto... Eu encontrei um médico nesse final de semana. Ele falou assim, ele pergunta pra pessoa, o que você comeu no café da manhã? Aí a pessoa pergunta assim, tô comendo muito doce. Ah, eu não paro de comer doce. Ele, o que você come no café da manhã? Ah, eu também às vezes tomo um pouquinho de cerveja, né? Eu acho que eu como muita gordura. E ele, o que você come no café da manhã? Ele fala o seguinte, as pessoas tentam fazer... Existem duas conexões de tentar responder uma pergunta. A conexão direta e a conexão indireta. O que você come no café da manhã? Eu como 2 ovos, uma fatia de queijo, sementes tostadas. É uma resposta direta. Uhum. O que você come? Acho que eu estou comendo muito doce. Aí você tem que pensar que o interlocutor, aquele que escuta, não, o interlocutor não, aquele que escuta, o receptor, tem que ligar 2 pontos. Ah, eu acho que ele quis me dizer, com essa resposta indireta, que ele come doce no café da manhã. Será que é isso? Então, a resposta indireta é que você espera que aquele que ouve ligue os pontos. Por exemplo, sua esposa pergunta, você pode pegar meu filho? Aí você chega e fala assim, hoje eu estou tão ocupado. Não respondeu diretamente. Porque você pode estar ocupado e pegar o menino. Você pode estar ocupado, mas o que você está querendo dizer com isso? Você está dando uma resposta indireta para que ela pergunte por que ele está ocupado. Talvez a maior chance, eu vou jogar aqui na minha roleta, que ele está dizendo que não pode, mas ele também não disse que não pode. Então, eu acho que tem 2 respostas para uma coisa. Uma resposta direta e uma resposta indireta. Não tem nada de errado você responder ou apresentar alguma coisa indiretamente. Nada de errado. Absolutamente nada. Desde que você não pense que está respondendo diretamente. Então, por exemplo, na evidência tem evidência direta e evidência indireta. Vou te dar um exemplo. Minha promessa é como chegar a um 6 em 7. Uma evidência direta
que se é possível é ou eu apresentar o meu 6 em 7 ou apresentar o 6 em 7 dos meus alunos. Ponto. Direto. Uma evidência indireta seria, nossa, o curso do Érico é fantástico. E o Érico, ele é tão atencioso e a equipe dele é muito boa. Quando a pessoa dá esse testemunho, ela dá esse testemunho na intenção que a pessoa que está escutando conclua que, ligue os pontos, ela jogou 2 pontos, ela levantou a bola, mas não cortou. Conclua que, porque o Érico é legal, porque a equipe dele é massa, eu fiz 6 em 7. Então, o problema de evidência, e a gente discutiu isso muito e está corrigindo, é que a gente chamou de prova. E quando se chama de prova, a pessoa coloca provas diretas e indiretas. Não dá para desmerecer uma prova indireta. A gente usa discurso indireto o tempo inteiro. 747, para mim, é um discurso indireto o tempo inteiro. Inclusive, às vezes, minha esposa me pergunta uma coisa, a gente tem essa brincadeira, você respondeu a minha pergunta, carinhosamente. Você ainda não respondeu a pergunta, se você pode buscar ou não. Não posso. Pode buscar o meu filho? Nossa, estou atrasado. Eu estou querendo dizer alguma coisa. Estou querendo que ela corte. Levantei a bola para ela cortar. Então, é uma figura quase de persuasão. A gente usa muito isso. O jeitinho, né? Respondendo indiretamente. Ontem eu estava fazendo uma... Então, assim, por que as pessoas estão colocando isso? Porque no colocaço, eu não podia ter colocado apresentação de evidências diretas. Aí eu tenho que explicar todo essa pauleira de evidência direta que as pessoas não têm. Isso é uma coisa que eu inventei agora, não sei se existe essa expressão. Mas eu acho que ontem eu estava programando a copy da live de quinta-feira. Vou fazer uma copy da live de quinta-feira do Mundo FL. Então, basicamente isso. E aí, eu queria colocar evidências indiscutíveis. Indiscutíveis. Talvez era uma coisa... O que é indiscutível? Indiscutivelmente, apresenta uma evidência que chegou a Roma. Talvez eu possa ensinar desse jeito. Indiscutíveis. Outro jeito é colocar evidências diretas da promessa. Eu tenho que deixar mais claro, porque quando eu não deixo claro, a galera, ela vai tentando achar o caminho mais... Evidências diretas de Roma. Só que aí tem um problema. Se eu coloco isso, se eu falo assim, na segunda parte, tô fazendo aqui, tá aqui, o negócio, aí o negócio, tava fazendo isso aqui. Essa aqui é a minha live de quinta, a promessa da live. Para quem é? História da solução. Conteúdo. É tipo isso, eu faço assim, eu faço minhas copies no MindMaster. E aí eu cheguei e falei assim, a live, para que as pessoas vão nessa live de quinta-feira? Eu falei assim, porque essa live vai ajudar eles a acelerar o caminho, 6 em 7 ou até a faixa preta. Aí a segunda parte, depois da promessa, vem? História, né? Não. Não, promessa Evidência. e prova, né? Evidência. Nossa, isso aí. Inclusive um problema que eu vejo que as pessoas... eu não sei se você chamou de prova, não, porque tem várias provas. Existe uma confusão, não sei se você já viu, que é entre prova social e prova e depoimento. E da escola, prova da escola. Tem gente que coloca prova, teste. Testa. Você tava achando que eu tô brincando? Não tô brincando, não. Tem gente que fala assim, eu vou testar quem? Evidência é muito melhor, né? Quando a pessoa fala depoimento, a maioria, pelo menos das galera, do pessoal que eu vejo, a maioria coloca um elogio. E aí eu tenho um mantra lá, dentro do... Quando eu converso com a minha galera, o nosso mantra é elogio não é depoimento. Então, se o seu depoimento... Elogio tecnicamente pode ser, né? Ele pode ter. Eu estou só jogando o erro que eu cometo, mas depoimento pode ser um elogio. Assim, no sentido literal da coisa. Desculpa. Elogio não é evidência.
Eu falei Elogio não é evidência de. Aí, eu vou te falar, eu caio nesse problema de evidência. Ela precisa. Evidência. Eu não vou entrar no português, né, mas tem objeto direto, objeto indireto. O erro que eu tive foi: evidência de quê? Elogio não é evidência que a pessoa furou o quadro na parede. A gente tem que terminar essa frase, porque senão ele vai. Evidência de quê? Ué, elogio é a evidência que o Érico é benquisto. Uhum. Não é? Então, assim, então a gente tem que começar. Peraí só um pouquinho que eu vou ver uma coisa aqui, ó. Segura aí. Quando eu digo que não quero mais, Tá achando que eu sou eu? Elogio não é? Eu tenho que achar a parte certa. Peraí. Elogio não é? coisas que eu não sou, mas depois eu nego, mas a verdade é que eu sou. Elogio não é evidência. Então, assim, você está entendendo que a gente cai nesse português que a gente, como professor, aqui a gente pode contextualizar. Que evidência que o cara chegou a Roma, no meu mundo, né? O mundo dos romanos, o seu mundo, elogio não é evidência do quê? Porque é uma evidência. É um fato, o cara está elogiando alguma coisa. Mas não é evidência, no meu caso, que a pessoa chegou a Roma. Inclusive, uma outra coisa que vamos mais a fundo. No seu aí, caso, como é que você chama Roma? de quadro na parede. Tá, então elogio não é evidência que ele pendurou o quadro na parede. Não é evidência que ele pendurou o quadro na parede. É só um elogio. É só um elogio. Mas ele pode ser uma evidência que... De que o cara gostou de você, né? É um elogio. E que o tá cara te elogiando. gostou de você, pô. Eu fui lá eu fui num bar e elogiei o bar. Ou fui em coquetel, elogiei. É um que eu gostei do coquetel. Mas não é evidência que o quadro foi pendurado na parede, ao contrário. É. Aí, mas vamos imaginar que o cara fale que chegou a Roma. O cara chega. Vou dar um exemplo clássico aqui de um aluno meu que ele tinha um curso de ensinar a pessoa a transformar o negócio dele em franquia, franquear o negócio dele. E aí ele colocou uma evidência, o cara falando, ó, eu comecei o curso dele e é muito bom. De quê? E eu tenho hoje a minha loja franqueada. Eu tenho 3 franquias. Não tinha nenhuma e hoje eu tenho franquias. É específico? É uma evidência de que ele chegou e pendurou o quadro na parede, que no caso dele o quadro na parede é franquear o negócio dele? É. Só que não tem a evidência. O que é evidência? Vamos imaginar como se fosse Tem. Aí eu vou discordar respeitosamente. Como diria a Amy, fala assim, Érico, você pode discordar, mas você coloca a palavra respeitosamente. Uhum. O fato é o seguinte, eu acho que tecnicamente tem que perguntar para o José Andrade. Uhum. Tá? Uma pessoa falando alguma coisa, relatando, testemunhando, é uma evidência. Ela só não é tão forte. Por exemplo, se eu falar que eu vi você pulando o muro, perdão, vamos supor que tem um assassinato, né? Se eu vi você assassinando alguém, nossa, ladeirinha, que coisa. Mas vamos lá, vamos supor que o ladeirinha matou a cachorra dele. Nossa senhora. Se eu falar que eu vi você, é uma evidência. Se eu te mostrar o seu sangue na arma do crime, é uma evidência mais forte. Exatamente. Eu não sei para sua galera, mas para mim eu ensino a fazer a evidência mais forte. Não, eu ensino quando às vezes tem, né? O que eu falo é o seguinte, não é questão de... Aí a gente não é questão de... Se eu conseguir mostrar o DNA na arma do crime, a gente ensina isso. Não ainda no Fórmula, mas tem a palestra do 678 Insider que tem um nível de evidência. Mostrar. Exatamente. Mostrar, por exemplo, é diferente de eu falar que fiz um 6 em 7, é diferente de eu mostrar o print do Hotmart. Só que o print do Hotmart também pode estar falsificado. Assim como a fala pode estar falsificada. Exatamente. E aí? É diferente você mostrar uma declaração de imposto de renda assinada pelo seu contador.
Cada vez você pode ir mais profunda. É diferente de você registrar em cartório, com testemunha. Autenticar. Assinar ela é autenticar. Então aqui eu estou entrando só para você entrar que não tem fim a amostragem. Então, por exemplo, se você fala, por exemplo, a gente fala isso muito, se você fala que meu filho ficou muito bom, é diferente de você mostrar, esse aqui era o meu filho do meu filho antes, aí vem um capeta pulando, esse aqui é meu filho depois, pedindo por favor e com licença. Então, você ensinar a mostrar quando a pessoa pode, mas aí você tem que entrar eu entro num dilema, porque no dilema do feito é melhor que o perfeito. Tem um problema que, às vezes, a pessoa não se preparou para mostrar tanto. Ela tem que buscar a perfeição, né? Registrar em cartório aquele vídeo. O vídeo, sabe que você pode registrar um vídeo em cartório. Isso aconteceu. Você registra em cartório. Inclusive, tem muita coisa que registra em cartório, né? Mas, assim, aí você tem que ensinar níveis de evidência e falar, você busca o final. Mas se você não tem, aí entra no feito é melhor que o perfeito. Não, com certeza. Porque senão o cara trava, brother. Trava. Eu fiz umas dicas aqui de como é que você transforma uma evidência ruim, ou não uma evidência ruim, não, uma evidência fraca. O que é evidência fraca? É o cara que só fala. Eu consegui 3 franquias, para uma evidência mais robusta, que não precisa necessariamente ser em cartório. Inclusive, eu acho que tem uma que é melhor do que o do cartório. Então vamos lá. Ladeirinha, eu tenho uma pergunta para você antes de você fizer isso. Como você transforma, define a escala de evidências. A escala de, peraí. Eu tô aí, Fechou, né? cara, eu sabia que eu vou fazer isso. Eu ainda vou fazer isso aqui, pô, mais vezes. Mas disfarçando as evidências. Eu acho que antes de você falar, vamos definir a escala de evidências. Vamos. Vai terminar no cartório, hein? Eu já te falei que já vai terminar essa parada no cartório. Então, beleza, vai ter evidência cartório. Vai ter eu tô botando aqui no mapa mental aqui também, porque, inclusive eu tô com uma ideia aqui. Eu vou dar o mapa mental. Mas peraí. Beleza. Cara, tá parecendo a Jovem Pan isso aqui, não tá? Eu sempre quis criar aqueles controlinhos do cara fazendo. Mas vamos lá, bota aí. Vai rolar um mapa mental pra quem ficar até o final. A gente tá desesperado para as pessoas ficarem até o final com a gente, né, Ladeirinha? Com as piadas sem graça. Nossa. Inclusive, você tá com um corte de cabelo de cantor sertanejo, viu, cara? É pra em homenagem mais sertanejo, live, né? Eu gostei, sertanejo cara. Universitário, uma blusa mais quadriculadinha. Tá bem que você tá parecendo... Eu fui numa... Como é que chama? Eu fui numa personal stylist, chama a merda que deu. Ela Sério fez... que você foi mesmo? Não, foi não. Vou definir uns graus aqui. A gente pode botar uns nomes bonitos. Mas tem o cara que tem um elogio, que na minha opinião é o grau mais fraco. Então vamos lá. Eu vou escrever. Eu sempre aprendo com Ladeirinha. Elogio. Certo. É a desgraça. É melhor do que não ter, que nem você falou. Mas às vezes eu acho que é até melhor não ter do que ter o elogio. Depois eu não sei. É assim, o meu primeiro lançamento, sabe o que eu tinha? Elogios. Tinha muito elogio. Érico é foda, Érico fez isso, Érico fez aquilo, porque não tinha mais onde falar. Eu tinha muito, perdão, eu terminava com muitos elogios e mostrava minha declaração de imposto de renda. Não mostrava minha declaração de imposto de renda, não. Porque a declaração de imposto de renda tem muito mais do que eu queria mostrar. Eu demonstrava uma carta do meu contador assinada por ele, declarando que eu fiz aquilo, que eu faturei tanto. Entendeu? Aí não era sobre outra pessoa, é sobre você. Eu vou dar a minha era sobre eu. Mas assim, eu usei elogios lá no começo. Não tinha mais que usar, usei essa carta do meu contador na época e usei elogios. Então assim, entrei no feito é melhor que perfeito. Mas vamos lá.
Eu vou dar minha teoria de por que eu vejo que em algumas análises eu acho que o elogio atrapalha mais que ajuda. Depende do elogio, mas isso vai ser uma discussão fantástica. Esse improviso vai ser fantástico. Vamos lá. Às vezes eu olho assim, quando você está num vídeo de vendas, eu não sei se você já parou para analisar o gráfico de retenção. O depoimento, a prova, quando você começa a falar, ele tem um custo de queda de retenção. Tem um custo. Nossa, aí estamos falando com o Dr. John. Dr. John, mas cai. Se você já está pagando o custo Esse é de discutível, cair... viu? Hã? É discutível. Não, é discutível. Eu estou falando dos que eu analisei. Tô falando o seguinte, é discutível. O que eu falo é o seguinte, depende do elogio e depende de quem é. Então, mas deixa eu concluir o raciocínio para você entender um tipo de elogio. Conclui o raciocínio, Nadorinho. Então você está indo lá tal, e você, nesse caso que eu analisei, real, específico, teve uma queda. Já que você pagou o preço, que foi ter a queda, ele teria que compensar com, cara, beleza, caiu, mas as pessoas que ficaram agora estão muito envolvidas e acreditadas e tal. E aquilo vai ajudar. Se eu só perdi e eu olho aquele depoimento, nesse caso específico, aquele depoimento era um elogio muito... Era um elogio que, inclusive, comprovava que o cara não teve... É um caso real específico. Era um elogio que comprovava que o cara não chegou a Roma, ou que comprovava que o cara não teve... Ele elogiava ao mesmo tempo que falava, e tal, agora eu sinto que estou mais preparado. Ou seja, ele ia elogiando... Aí é um anti-elogio. Mas ele achava que era um elogio. Mas ele falava assim, eu sinto que agora eu estou preparado. E eu vejo muitos elogios. Então, segura um pouquinho. Antes do elogio, a gente tem que botar o anti-elogio. Anti-elogio, boa. E eu vou te falar que o anti-elogio... Então, esse não é um elogio, é um anti-elogio. O que é um anti-elogio? É o cara que deselogia elogiando. Quer um exemplo? O exemplo mais clássico é o Seu Madruga, o Chaves do Seu Madruga. Qual que é o elogio do Chaves? Só porque ele Só porque ele é um fraco, desavisado, burro. Tá, eu vou te falar um anti-elogio. Quando eu trabalhei na Alemanha, era clássico anti-elogios. Na Alemanha, você é obrigado, depois não é obrigado, todo mundo tem. Depois que você sai do emprego, o seu chefe tem que escrever uma carta. Essa carta é uma carta de recomendação. Quando você é demitido, você tem que ter essa carta. Se você chega no outro lugar sem essa carta, você não entra. É muito difícil. Pro cara não te escrever nada da carta, o bicho pegou muito feio. Até que quando eu fui trabalhar na Inglaterra, eu achava que eu tinha que ter essa carta do meu chefe, quando eu pedi demissão de um dos empregos que eu tinha. E ele falou assim, isso é coisa de alemão. Então tem essa Empfehlungs, eu lembrei, esqueci, mas é o seguinte, e aí, quando você não quer foder o outro chefe, né? Já pensou se você não quer foder o outro chefe? Você tá demitindo o cara, vamos supor que eu tô demitindo alguém, e aí o cara chega com a minha carta de recomendação pra você, ladrão, eu não quero te foder. Então, eles desenvolviam um jeito de falar mal sem falar mal. Que eles usavam um anti-elogio, que eu tô chamando de anti-elogio agora. Que é assim, Ladeirinha é um cara super esforçado. Ele se esforça muito, 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 muito mesmo. Isso em alemão quer dizer, esse cara se esforça, não atinge nenhum resultado. Entendeu? É um anti... De chefe para chefe, eles entendiam essa linguagem. Tá bom? Então, para eu que não sabia, nossa, me esforço tanto, que bom, não. Estou me falando que esse cara, você está falando entre linhas, na linguagem dos chefes, que, sai fora desse cara. Esse cara vai perder seu tempo. Ele é um idiota. Não sei se é a palavra certa. Né? Cria tensão negativa. Ele é uma pessoa que não performa naquela função. Então desse caso não era um elogio. Era um anti-elogio. Aí presta atenção mesmo. Aí ele falou assim, agora eu me sinto preparado para tentar. Ele acabou de afirmar que não chegou a Roma. Exatamente. Ele não é só um elogio, ele entra no nível de anti-elogio. Então o cara não pode chegar no anti-elogio. Mas mas aí é sutil, só pra galera perceber
Quer ver que é um muito elogio? sutil. Porque ele começa falando muito bem da pessoa. Ele não começa só falando. O Ele começa falando. anti-elogio é O sutil, Érico, né? o Érico é foda. O Érico é foda. Ele é incrível. Eu fiz o Fórmula e, cara, abriu meu mundo. Clareou minhas ideias. Nossa, agora é outra coisa pra mim. Às vezes Aí é ele um nem fala que não anti-elogio, né? chegou. Mas Anti-elogio. assim, eu me sinto preparado. É Me bem sinto próximo do preparado, elogio. é o direto, ele tá falando indiretamente que ele não chegou lá. Tá falando Agora, eu vou diretamente. te falar um elogio que eu usei no meu lançamento. Hum. Abre o lançamento e fala assim, eu vou te ensinar a fazer um 107. Mas antes disso, deixa eu te mostrar o que as pessoas falam de mim. Aí entra um elogio do Ross. Vou tentar buscar o elogio aqui. Ross, Érico Rocha. Eu lembro do Ross falando, cara, o Érico é genial. Ele fala, começa assim, mais ou menos assim. Se eu vou tentar reconstruir, tá? O Érico é genial. Uma vez ele me deu uma dica que dobrou o meu faturamento. Tem uma evidência aí, não é só um elogio. Não, uma vez ele me deu uma Isso dica aí que não é um elogio. Ele tá falando que dobrou o faturamento. Mas ele não é uma evidência que eu cheguei a Roma. Não, mas é uma evidência que você dá resultado. Olha só, você me pegou agora aqui em Ladeira. Essas coisas do ao vivo é ruim. Peraí. Você tem algo que dobra o faturamento. Você não é só foda. Tá. É verdade. Agora você me pegou mesmo, hein? É que até... Deixa eu ver meus vídeos. Opa, meus vídeos aqui. Vou reproduzir. O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado. Eu falo, a gente, eu e você, tem que tomar cuidado com a generalização. Porque quando você fala que um elogio caia negócio e você me coloca um anti-elogio, aí... Mas tem elogios que são só elogios. E outra coisa, olha de quem que você pegou o elogio. Que como você falou, outro dia você falou pra mim também, Ladeira, Ross, mas você tem... Mas é um elogio do Ross, um elogio do Jeff Walker. O cara tá pegando um elogio de um anônimo que não teve resultado e tá na cara que ele tá... Eu vou chamar de elogio. Ele estabelecia autoridade mesmo. Você tem razão, os meus elogios... Mas eram elogios. E você já tinha... Ross, eu tenho um site que chama Alkaline for Life, eu faturo pra caramba. Ele estabeleceu autoridade antes. Então, agora imagina um elogio de um cara anônimo que não comprova nenhum resultado, é só um elogio, e que é muita encheção de linguiça. É tipo o elogio, foi um divisor de águas da minha vida. É a minha vida antes do Érico e depois do Érico. Eu preferia não pôr, porque talvez seria melhor ele entrar mais rápido no conteúdo mesmo, assim. Ou ele ia ir mais a fundo nessa pessoa que elogiou e conversar com ela. Cara, qual foi o resultado específico que você teve? Então... O diabo tá nos detalhes. Vou jogar minha carta do diabo tá nos detalhes. Eu só faria essa call olhando o elogio. Mas você tem razão. Tem elogios que podem tirar a retenção. E eu não tenho muito medo da retenção, não. Eu sei que na análise do perpétuo você é mais científico. Eu tenho pouco medo da retenção. Eu também não tenho, não. Mas quando você tem uma ideia, me pergunta a última vez que eu vi uma retenção de um vídeo meu. Eu acho que assim... Pergunta a última vez que eu vi a retenção de alguma análise minha. Quando foi a última vez que você viu a retenção de uma análise sua? Eu não me lembro, cara. De alguém que eu analisei. Eu fiz umas boas 99 análises. Então, assim, eu acho que a análise de retenção... Olha só, tô vendo aqui os vídeos da galera há 10 anos atrás. Quer ver? O Vinícius Você Bom, cara, jovenzinho, JP magro. Olha o JP magro, cara. Quer ver o JP magro? Quero, não sei. É que eu ordenei meus vídeos. Olha o JP magro. 8 anos atrás. Nossa, se alguém... Aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Isso aqui é tudo meus vídeos de trás pra frente. Olha o Liminha. Liminha tá igual, né? Não mudou nada. Não mudou nada. Aqui eu comecei a fazer vídeo, ó. Colocou até thumb, ó. Mas, enfim, eu não...
Eu acho, Ladeirinha, que você está certo. Assim, eu só não sou científico em relação a isso. Nesse caso. Eu acho que o diabo está nos detalhes. Eu Não, olho, com eu, certeza. assim, eu vou ver se eu quero. Isso que você falou, cara, agora eu me sinto pronto, fudeu. Fudeu Não, mesmo. fudeu. E Danou-se. nove, eu Eu não sei tô se... tirando o fudeu por danou-se. Porque danou-se não é palavrão, hein? Ó, Não. danou-se. Mas Mandei. para ver as suas análises se tem muito anti-elogio, porque nas minhas aqui é demais, assim, é demais. Sabe por que que isso aconteceu? Isso aconteceu, inclusive a gente vem corrigindo isso dentro do Insider e na nova versão do Fórmula tem uma checklist de determinar o grau do elogio, para a pessoa autoavaliar o elogio dela. Porque a gente só fala assim, bota uma prova. E aí é que nem eu falo, o que você comeu no café da manhã? A pessoa responde indiretamente, acha que está respondendo diretamente. Mas vamos lá. Mas eu vou Elogio na escala Richter das comprovações de prova. E aí? eu vou te pedir vou abrir um parênteses aqui, quando você falou assim, eu não analiso a retenção do vídeo e tal, e eu acho que é legal Eu não pra caramba. analiso o gráfico. O gráfico de retenção do vídeo, mas aí eu vou de novo. O Érico já analisou 1000 negócios, já fez 300 mil lançamentos. Então eu acho que é legal, o Érico tem um feeling apurado. O cara que não tem, eu acho que vale a pena ele ver onde está perdendo. Ó, tá aqui o testemunho do cara, achei. Vai lá. Esse é o testemunho que eu botei no meu lançamento. FranchiseForLife.com. Now, I met Erico about a year ago, and within 3 weeks of meeting him, he had completely transformed my business. Erico's got this ability to see the big strategic picture, and within minutes he can sort of identify that one thing in your business that can make a massive difference, and it's never the thing you think it's going to be. In terms of results, in a year I've grown my list from about 10,000 probably to about 120,000, and I've done 2 big launches that have each brought in over $300,000. Tá bom, Isso aí é um elogio. The guy's a genius. Definitely take the time to get Isso é um elogio. The guy is a genius, cara. Eu sou um gênio, segundo o Ross. Olha aí. Mas isso não é um elogio. Se ele falar só que você é um gênio, seria um elogio. É verdade. Você fez $300 mil, velho. 300 Ele não dólares mostrou dá pra print, comprar não é um carro, né? elogio com evidência comprovada, mas é um cara. O cara chegou aos 6 em 7 múltiplos em dólar. Ele só deixando claro, o que você fala é uma evidência. Não é uma evidência do jeito que você imagina que é. Não é uma evidência forte, é só a palavra. Eu só tô falando que é mesmo. E quando o cara vai lá no stand de negócio, ele fala, ele testemunha, é considerado como uma evidência. Se tiver 10 pessoas falando, uma evidência mais forte. Claro, né? Mas só te falando que não é uma evidência física, né? Não é uma evidência física. E aí vai ter os graus de evidência. Mas esse caso aí não é um anti-elogio nem um elogio. Ele é... Você sabe qual é o grau mais forte, a evidência mais forte que existe? Vou mostrar aqui pra você. Se você quiser botar a música de novo. Essa é a evidência pessoal. Isso é uma evidência, cara. Ai, cara. Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que vai ser a intro do seu vídeo. Nesse vídeo, vamos falar de chega de mentira! Esse é o melhor. Você até vestiu a caraca. A gente tem que fechar com isso. Mas, ó, eu acho que a gente pode criar essa escala, mas tem o anti-elogio, tem o elogio, aí tem a comprovação de que chegou a Roma, aí tem a comprovação em cartório. Então vamos falar em termos de quadro na parede, comprovação do quê? Que pendurou o quadro na parede. A comprovação do quadro na parede. E aí que eu acho que, na minha opinião, que é o mais legal de todos é não só o quadro na parede, mas o que acontece depois do quadro na parede. Porque só um quadro na parede, ele é... Imagina você chega numa sala, tem uma sala com um quadro na parede. É uma sala meio morta, né? Assim, não veio uma arquiteta e fez
um decorado, que é o que eu chamo de decorado. O que é o decorado? É que junto com o quadro tem uma iluminaçãozinha lá no fundo, tem um sofá. Madeirinha, o que você tomou hoje de café da manhã? Não, mas é sempre assim. Mostra aí o quadro, mostra aí o decorado da sua casa aí. Mostra aí. Na minha casa tem, ó, um quadro na parede ali, ó. Cadê? Mostra. Tô vendo o quadro na É um negocinho aqui de vinho. Que quadro é esse? Faz um tour aí nessa cobertura, Ladeirinha. Aí, esse é o decorado, literalmente. Ó, tem aqui, ó. Toda garrafa vazia está cheia de histórias. Pô, mas se tiver só esse quadrinho, ó, que coisa assim. Você bota alguma coisa aí? Essas folhas foram tomadas por você ou as histórias? Foi, eu e a Paty aqui, ó, todas. Ah, vocês estão manguaça, hein? Pô, tá pensando o quê? Aí, ó, o decorado vem, tem um lustrezinho enjoado. Olha os lustrezinhos na casa da Ladeira. Aí, pô, tem uma cadeirinha dessas enjoadas Porra, meu, olha essa vista aí, meu, olha isso. Ó, aí tem um varal ali, a mulher botou as paradas, cagou meu decorado. Cagou o decorado. Mas, ó, tem uma plantinha ali, ó, um bonsai, não sei o quê. Vida boa, então, hein? como é que você comprova o decorado no meu jeito aqui, assim, o mais material possível, né? Então, por exemplo, tem um depoimento da Kátia, que eu acho que é um sensacional nosso, é que ela fala assim, cara, meu relacionamento tava frio, a gente ia terminar, a parte sexual mesmo não tinha mais, tava ruim e não sei o quê, e aí eu comprei o curso da Kátia, foi bom, e hoje a Ana Flávia tá vindo. Aí ela baixava e mostrava a barriga que tava grávida. Ou seja, ela mostrou com material, mostrou ela grávida. Não tem como ela não ter melhorado. Assim, ela transou. Ela falou que não tava transando mais e ela tá grávida. E tava com a barriga grávida. Aí você fala, pô, Ladeirinha, como é que eu vou a gravidez é uma comprovação da transa, né, Ladeirinha? A gravidez é uma comprovação. Aí você fala, pô, mas eu vou ter que conseguir e tal. Normalmente, eu já me preparo para conseguir essas coisas, que eram as dicas que eu ia dar. Então, a primeira coisa que eu faço no meu curso lá, até dentro da mentoria do fluxo, é o cara já botar. Entrou, quanto que você fatura? Eu sei o zero antes. E eu tenho o zero registrado. Como é que era? Cara, teve um curso. O antes e o depois, né? Teve um curso que eu vi que era uma evidência de um curso. Cara, esse era um quê? Era um curso que ensinava você a parar de beber álcool. Total. Aí sabe como é que ele botou? Se você falasse evidência, eu ia colocar a evidência. Sabe qual a evidência que o cara botou? Não. Ele fez uma foto, tipo assim, que nem uma foto minha aqui agora, e ele botou aqui quando o cara começou o processo do curso dele e ele agora. E aí ele fez como se fosse um filtro e mostrava o rosto da pessoa quando ela bebia álcool e o rosto da pessoa, no mesmo rosto, né? Como se fosse ele pegava metade da foto, cortava aqui, então ficava agora sem beber álcool e com beber álcool. Aqui tinha olheira, aqui tinha mancha, aqui a pele era ruim. Aqui, o cara era mais gordo, né? Ou era muito magro, e aqui o cara... E ele tinha uma coleção dessas fotos, assim, e era uma pancada, assim. E você olhava, ia passar, você ficava o dia todo olhando. Era quase que entretenimento, não era só prova. Porque você falava, cara, não acredito de tão... Só que a evidência era muito completa, que era a comparação. Não era só o cara falando, parei de beber. Com uma imagem ele falava mais do que 1000... Eu vou te falar uma coisa que um dos testemunhos que a pessoa não fez o 6 em 7, mas foi um dos melhores testemunhos que eu fiz. Que ela usa um tipo de evidência estranha. Que eu vi isso de milhares de evidências, eu tenho 1.600 de evidências. Dá uma olhada nessa evidência aqui, ó. Vamos ver. Olha só, essa evidência é antiga, tá? Mas olha o que ela faz. Na época, olha como é que era a forma de lançamento, né? A gente tá falando de... Mas olha só. Bom, então meu nome é Denise, eu tô falando de Porto Alegre e eu vou pedir pro meu marido ajudar nesse vídeo. Como é que eu era antes da fórmula? Bom, antes da fórmula, até por conta do teu problema, né, do lúpus, que é uma pessoa sem energia, né?
Tinha dificuldade até de manhã para sair da cama, estava sempre cansado, debilitado por conta da doença mesmo. E então era uma luta constante, né? Quando conseguia sair da cama, e depois era dor o dia todo, passando mal, e as tarefas da casa também ajudavam a te prejudicar bastante, né? Então assim era dessa forma. E aí, depois eu conheci a fórmula, comecei a estudar, fazer algumas coisas do teu curso que a gente está montando. E como é que tu enxergou a minha transformação? No começo eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque tu mudou da água para o vinho, assim, tu começou a levantar cedo, disposta, acreditando em alguma coisa, né? Quando começou o meu trabalho, inclusive a parte do low light, a parte inicial, eu fiquei encantado quando eu vi tudo aquilo, eu não imaginei que pudesse ser feito aquilo do jeito que tu fez, principalmente, com toda essa dificuldade. E depois do fórmula é uma outra pessoa. Às vezes eu fico pensando, não tem nada, não tem mais lucros, não tem nada, porque ela está muito ativa. Então é essa transformação maior que a fórmula pode causar para mim. O dinheiro é consequência. Para mim o principal é ouvir do meu marido, da minha família, que realmente houve uma transformação para melhor. E eu acho que não existe prova maior do que essa. Engraçado essa. Ela claramente falou que não fez o dinheiro, mas ela botar o marido dela para falar para ela, quem é casado sabe como é que é essa parada. É interessante, né? É diferente dela chegar e falar assim, eu era assim, agora eu não acho, me sinto mais assado e tal. Mas a gente está no limiar do anti-elogio. Teoricamente podia ser classificado como anti-elogio, mas eu não sei. Cara, quando você coloca o marido falando de você, que se mudou da água para o vinho, é uma evidência maior do que você falar de você mesmo. O que você acha? O fato de... Eu acho que eu não colocaria esse depoimento no lançamento meu, esse aí. No seu, por exemplo. Se eu estivesse analisando, aí falasse, dentre dos seus depoimentos, se eu estivesse fazendo a seleção, eu não botaria esse aí, não. Assim, o meu filho, eu botei, né? Botei. E o meu filho é que eu não botaria só esse. Mas eu acho que esse fala para um jeito... Eu acho que ele mexe com um coquetel um coquetel bom. E eu vou te falar, quando ela fala assim, deixa como é que eu era antes. Quando você coloca o marido falando da esposa, eu sou capaz de alucinar que a retenção não baixa, não. Mas... Eu só tô te falando. Sou capaz de alucinar que a retenção não baixa. Se for só esse, não. Mas eu acho que no coquetel, cara, olha que interessante. Tem outra eu gosto coisa da também que ele fala, de que é outra né? pessoa falando, comprovando. Tem outra coisa que ele fala no depoimento, sabe o que ele fala? Não deve ter dito, que ele fala que ele é policial, né? Ele fala, meu marido que é policial. Qual que é o outro problema de se falar um depoimento de um policial? É um problema de ser um policial? Não, é uma vantagem. Policial, juiz... esse cara normalmente fala a verdade, né? Ele tem consequências jurídicas, né? Eu sei. Então, por isso que eu falo, o coquetel do meu feeling, faz tempo que eu não coloco esse no ar. Mas eu não duvido que eu coloque, não. O meu instinto Tony Gorducho aqui ia falar, cara, queria uma objeção. Tony Cabeludo. Eu ia falar, queria uma objeção. Ela comprou, o marido dela ali tá dizendo que ela mudou, mas o seu curso não vende, sei lá, melhora de lúpus, ou melhora de autoestima, ele vende 6 em 7. E ela fala, tô preparando o meu curso. Qual que é o medo do cara que compra o meu curso? É ficar muito tempo preparando. E qual se ela tivesse falado o medo de uma mulher que não sabe se dá conta ou não? Então, mas ela ali não deu conta ainda. Ela foi admirada pelo marido. Seu curso não vende admiração. Mas assim, não é o único testemunho. Isso que eu tô te falando. Não é o único. Se você analisar em isolamento, talvez você esteja certo. Se você analisar o coquetel, se você analisar só a nota, só uma das notas, talvez você não veja a música. Não, mas aí aqui a gente... Você pode colocar o cara entrando e falando, 6 em 7, pum, 6 em 7, pum, 6 em 7, eu toco uma nota como essa,
Então, o que eu quero dizer é que eu não analiso a nota, eu analiso a música. E essa música toca, porque tem uma mulher, o cara falando da mulher, é interessante, ele dá uma wow na sua grana. Não, eu tô só falando que... mas aí deixa um pouco mais pra galera... Aí o diabo... Pra galera que tá aqui, que não sabe ainda tocar nota, que não é um músico experiente, que não é um maestro. A gente tá falando, a lição é, analisa o todo, não só o né? Essa é a lição que eu queria dar. Analisa a música. Às vezes você vai colocar um testemunho que é mais diferente, que vai destoar da sua regra número 1, porque você está tocando uma música que as outras notas vão sustentar o resto. Você dá uma quebra de padrão. Então, assim, é interessante nesse sentido. E desse aqui, ela foi um elogio. Foi um elogio. Um anti-elogio. Quiçá um anti-elogio. Não sei se chegou a ser um anti-elogio, mas com certeza é só um elogio, não é uma prova. Quiçá, né? Eu falo, agora eu me sinto preparado. Porque no final das contas ela só queria escutar do marido dela que ela era uma pessoa capaz. Não era só isso, mas isso era importante pra ela. Mas mudou a vida dela, ela falou, né? Tipo, tava bem pra baixo. Mas é só um ponto interessante disso. E foi o que você falou, ela fez de um jeito diferente. Trouxe o marido, um diálogo, não é só ela falando. Cara, ela trouxe o marido e falou assim, como é que eu era antes? O marido super assim. Eu vou te mostrar um meu que eu acho que já que você mostrou os seus, esse aqui eu acho que tem dois aqui, mas esse aqui, na minha opinião, ele é surreal. Bota aí. E eu vou te falar que no meu... Você vai colocando aí, eu vou colocar uma música aí, peraí. Tá pronto aí? Tá. Vai lá. Não tô escutando muito bem, Ladeirinha. Tem como aumentar um pouco o volume? Talvez no próprio YouTube. Tipo assim, ó. Eu não estudava muito bem daquilo ali, não considerava. Começa de novo, Ladeirinha, por favor. E depois que eu comecei a fazer o treinamento, eu comecei a ver... Eu vou começar daqui, porque a parte que é legal é essa aqui, ó. Certo, vamos lá. Ele comprova. E essa aqui é uma... Ô, Léo, você tá querendo participar aqui, não? Ele comprova, né? Trabalho como coprodução e eu gastei... Esse foi só o print, né? Mas ele fez questão de botar quanto que ele gastou também. Né? Foi investido, isso só no Facebook, como trabalho, né? Aproximadamente R$9.000. Ele faturou 9, 34, gastou 9. Às vezes também eu chego a fazer melhorar o meu produto. Mas a parte que eu achei legal foi essa aqui. Você pode ver que tem alguns picos de faturamento, né? Porque esse aqui foi um dia que eu lá. O que ele fez, o decorado, o que significou para ele? Acabei comprando esse fogão aqui com a minha mãe. Para minha mãe, né? Através dos eventos do Santo Dia. Que acho que estava com mais de 5 anos, a gente tinha um fogão bem velho, nenhum fogo mais não acendia. E que o sonho dela era ter um fogão assim, bom, né? E, graças ao vendedor do Santo Dia, estou realizando um dos meus sonhos, que é poder estar ajudando ela, e também dela que é ter uma cozinha boa, né? Cozinha bacana dos equipamentos. E com isso também, e engraçado que 2 semanas depois, né, de eu ter comprado o forno, a nossa geladeira aqui, ela queimou. Então, assim, essa geladeira bem velha, já fazia acho que talvez 7 anos que minha mãe tinha ela. E ela não conseguia comprar uma nova porque ela estava pagando minha faculdade. E com isso, graças ao vendedor do Santo Dia, eu acabei comprando essa geladeira aqui para ela. E tem até uma história engraçada dessa geladeira, de que no dia que eu fui comprar ela, a minha namorada escolheu junto comigo e o valor dessa geladeira era de aproximadamente R$5.020. E foi engraçado que quando eu cheguei no caixa, minha namorada chegou para mim e perguntou assim: meu bem, você vai dividir em quantas vezes essa geladeira?
Eu simplesmente olhei para ela e falei assim, não, eu vou pagar à vista. A única reação que ela teve foi de fazer isso. Virar a cara e sair de perto de mim. O porquê, eu não faço a menor ideia. E quando eu fui pagar a geladeira, ainda não passou no meu cartão, porque o limite era muito alto. E o que acontece? Aí eu chamei minha namorada, eu perguntei para ela qual era a melhor forma que eu poderia de parcelar, né? De pagar, se eu sacava dinheiro, não. Ela simplesmente olhou para mim e falou assim, eu não sei, nunca comprei nada de 5 mil reais à vista. E ela simplesmente saiu, foi na sessão de câmbio. Cara, esse aqui, pra mim, ele mostra com prova, mostra o decorado, mostra... Você sabe o que é o massa? Ele não só fala, ele mostra, né? Em inglês tem uma expressão que chama show do not tell. Você não fala, você mostra ao invés de falar. Não, é fantástico. Ele não mostra, ele entra na conta, pô. Como é que você vai fazer um fake daquela conta em movimento, né? Ele mostra uma geladeira escrota, depois uma geladeira nova, ele mostra o fogão. Ele mostra que ele é humilde, porque você vê a casa dele. Ele conta a história. Ele usa um gatilho mental, sem querer ou não, da história, contando a história, uma história real. O que é a reação da namorada dele, que nunca tinha visto aquilo. Ele mostra, é um nível de evidência fortíssimo. O cara é um mestre do copy e não sabe, ó, cara. Que isso aqui, pra mim, o cara é um mestre de copy. Ele teve história, teve comparação, teve... Ele sacou que mostrar é forte. Material. É muito concreto, né? Muito concreto. Mas tem um detalhe aqui. Eu pedi para mostrar. Imagina. Eu pedi. Quando eu faço um concurso de depoimento, eu já, no meu caso, né? E aí tem gente que não pode e tal. Mas eu tenho nota de corte. O cara não pode participar, qualquer pessoa. Para participar, tem que ter tido passado da nota de corte. E aí, nas regras, eu explico, ó, não é obrigatório ter isso, mas se você conseguir mostrar, nas regras eu coloco, se você conseguir mostrar a comparação, então você vê que ele já vem mais pronto, porque na regra eu já explico como é que a banda toca, assim, né? E se é muito bom, mas o cara não conseguiu mostrar tão bem, aí que eu faço o meu trabalho de detetive. Eu pego o telefone, para participar do meu concurso de depoimento, tem que dar o telefone, o WhatsApp. Dá o telefone e o e-mail. Se eu gosto, mas ainda não está tão bom, eu ligo. Por exemplo, teve uma menina que fez um depoimento que ela falou que trabalhava em festa infantil. Aí eu liguei para ela, você trabalhava mesmo? Você tem as fotos da época que você trabalhava em festa? Aí ela falou, tem. Aí, tá. Bota lá. Bota lá. E tal, hoje você... eu troquei de apartamento. Eu tenho um depoimento da pessoa que falava que trocou de apartamento. Você tem a foto dos apartamentos? Você tem a foto do apartamento velho? Tem. Você tem a foto do apartamento novo? Tem. Tem como você colocar uma do lado da outra? Tem, tá? A foto tá aqui, uma do lado da outra. A foto do apartamento era escrivaninha velha, escrivaninha nova. Então, o caso desse cara aqui, ele fez só com a orientação que eu dei. E ela não é nem pouco mente, ela é 100% íntegra. Inclusive, o cara tem que comprovar que teve, para participar lá do nosso, ele tem que comprovar, né? Então é 100% íntegra. Sabe o que deixa mais fácil depois? Quando você postar esses depoimentos dos ganhadores do último ano, você vai dar exemplos, ó, por exemplo. E aí as pessoas vão sacar mais ainda, né? Mais ainda. 100% íntegro. Agora, ligar e pedir para... Eu lembro que você fazia muito isso, você já fez comigo, que você ligava e você me convidava para uma live. Na live, você perguntava coisas. E você era um investigador, só que na live. Mas dá para também investigar. Você fez muito estudo de caso que comprova. Aqueles seus estudos de caso que tinha lá o Ivan Quirino, que tinha... O cara mostrava essa foto, era um pouco mais aprofundado, era cinematográfico, que não necessariamente precisa ser, o desse cara que é zero cinematográfico, mas tinha o efeito que eu acho que é o efeito detetive. Eu acho que quanto menos cinematográfico, melhor. Eu também, cada vez mais eu vejo isso, que é muito real. Desse cara aqui tem como você desconfiar, desse cara é impossível.
É difícil, né? Eu boto Tá uma música produzido, de né? fundo, tipo do Gugu, sabe? Tal, emociona. O cara percebe que eu tô querendo. Eu não sei se é melhor ou pior, não, mas eu acho que, de novo, eu acho que se tocar as duas coisas é legal. Tem uma parada no cinematográfico que eu tenho que tirar o chapéu pra Aguiar. Então, só um contraponto. Eu uso muito não cinema, quase todos não cinematográficos, né? Mas tem uma coisa no cinematográfico que eu acho que tem que tirar o chapéu para Aguiar. Ele consegue amplificar a emoção. E eu acho que é a emoção mesmo, de você se emocionar, né? De você querer chorar, de você. E eu acho que a maioria que para o cara fazer isso sem os elementos do Aguiar, né? No estado da arte, como ele chama, é difícil. E aí eu acho que é interessante colocar muito o coquetel, porque esse aí vai mostrar muita razão, mas você não chora, você acredita. E às vezes você quer chorar. Eu acho que é muito isso. Eu lembro muito da Barry. Eu não sei se você tem acesso aos nossos vídeos do Virtual Day, do Fórmula, e a gente mexe muito com as duas coisas. Esse aí é um testemunho bem racional. Eu acho que a parte do Aguiar, o Aguiar ele é um mestre nisso, né? Ele é. Agora, só para a linha entre o emocionar e o cara perceber que você tá fazendo para emocionar é tênue. Então, às vezes, é 0 a 1. com Se você perder essa, você vai pro 0. Você vai pro 0, é pior, entendeu? Então, e aí você tem que saber muito trabalhar com áudio, com timing. Eu, por exemplo, não sei. Eu não sou Aguiar, né? Então eu me arrisco um pouco, né? Principalmente em vídeo. Aí eu tento trazer a emoção ali ao vivo quando eu tô no CPL, ou gravado, eu mesmo falando, né? Mas ou eu contrato uma pessoa que vai ter essa habilidade, ou tende a aparecer muito aqueles programas do Gugu, sabe? Que bota uma choradeira. Eu não sei. Mas eu concordo com você. Aqueles que o Aguiar... Pô, aquele do Ivan Quirino, se eu assistir agora que eu vou ser pai, eu choro. Eu choro também. Aquele do Ivan Quirino é uma obra de arte. Né? É só o negócio da emoção é que se ele parecer fake, vai do... Não tem... Da emoção não tem um 5, não tem um 6, não tem um 7. Pareceu fake, ele vai pro -3. Só que o que eu quero dizer... Por isso que eu falo assim... mas vale a pena falar que não é todo cinematográfico que é ruim. Não. Ele não apela pro racional. E a gente fez vários emocionais sem o Aguiar. Sem música também. E sem mais... Mas cinematográfico? Não, é que tá. Existe um meio termo disso, tá? A gente não usa o Aguiar faz tempo. Mas a equipe faz testemunhos que tendem a ir para emoção. Você vai ver no FL, no mundo, eu chamo de mundo FL, eu vou chamar de mundo FL, o FL ao vivo, né? Porque tudo é ao vivo agora, então todo mundo fica confuso. FL ao vivo, mas peraí, o FL ao vivo é FL, então assim, chamar de mundo FL, a bolha. Então, vamos criar uma bolha. E vai rolar testemunho emocional lá, principalmente o primeiro e o segundo dia são racionais, muito racionais. Vai ser quando, Eric? Vai ser agora? 16, 17 e 18 de julho. Junho ou julho? Julho, mês 7, quando tá todo mundo de férias. E hoje eu vou fazer uma live explicando ele, tipo quinta-feira, vou fazer até num estúdio legal em Brasília, recomendo até se dar uma olhada, é um bom estúdio para se olhar, tá? Eu posso assistir ao vivo lá? Pode, uai. Claro. Então, meu Deus, bem. Ladeirinha, todo esse cabelo. Pô, né? Vou assistir então. Vai assistir sim. Mas enfim, o segundo pro terceiro dia a gente fala com a emoção das pessoas. E ele é pouco racional. Então se a gente vê então esse é um muito racional.
Esse Muito aqui? racional. É. Bem racional. Cara, não sei se você pegar uma pessoa que não tem uma geladeira ou que tá na situação que esse cara tá, se ele vai pegar na emoção. Assim, Pô, o é cara uma tá coisa falando super... que deu pra mãe dele. eu acho que, eu vou te falar, assim, eu acho que é tudo a sua, comparando, né, X, Uhum. Y, tudo uma questão de comparação, né, quente ou frio, depende, o que você tá, Uhum. sua mão tava no gelo, bota a mão na água da torneira, tá quente, Uhum. eu saio da piscina de gelo, do freezer, pulo na piscina, parece que eu tô numa hidromassagem. Uhum. Então, eu acho que depende do referencial. Então, eu vou discutir com os meus referenciais. Eu tô aqui, em nenhum momento eu tive vontade de chorar por causa disso. Então, assim, e não quer dizer que eu não tenho geladeira, entendeu? Que é a esposa e tal. Uhum. E o que eu considero como emocional é aquele que as pessoas me pedem para revisar. Eu sei que vai ser emocional. Eu não quero chorar e choro. Então aí é o nível que eu chamo de... Ele buscou uma emoção visceral em cima de mim que eu não consigo controlar. Por exemplo, Isso- aquele isso- do lupus, você considera emocional? Não. Você tem um aí que você considera pra gente ver? Oh. Cara, deve ter sim. Você quer ver ele inteiro? Ah, não sei, depende. O problema você é que que sabe os que eu seu tempo, tenho, né? os que eu vejo no tempo, eles são... Mas sem Esse é o ser... estado da arte, né? Sem ser estado da arte, eu não tenho aqui, porque eles estão no FL ao vivo. Mas aí quem quiser vai assistir no Mundo FL no dia 17 de julho. Não, a gente não vai colocar esses emocionais no mundo FL. E Não? a razão disso é porque o mundo FL não é emocional. O que, assim, para gerar o tipo de transformação que a gente gera, o cara tem que estar no insider ou na forma. Uhum. É difícil o cara ir no mundo FL e sair de lá com uma transformação de vida do mundo FL. O mundo FL é só uma porta de entrada. Então é essa a dificuldade de apresentar evidências do que o mundo FL... O fato é que a gente acredita que para ela ter transformações brutais na vida dela, ou ela tem que fazer a fórmula, ou ela tem que fazer o insider. Eu sou muito sincero em relação a isso. Uhum. Então, as transformações vêm do insider ou da fórmula. O mundo FL, ele é uma porta de entrada. Então é difícil eu posso tentar buscar alguma coisa assim, mas eu vou estar forçando a barra. Eu não gosto de forçar a barra, uma coisa que eu não acredito, sabe? Não é 3 dias que vai resolver sua vida. É um começo, mas não vai resolver sua vida. Ele começa. Então, por isso que no mundo FL não vai ter alguma coisa emocional. Necessariamente. Mas eu tive um testemunho emocional da minha mãe, por exemplo, no Story. Você deve ter visto. Onde ela fala que ela podia... Aquilo foi emocional. Eu chorei. E não é só porque é minha mãe. Uhum. Eu acho que é difícil alguém não se sentir... E eu não falo chorar no sentido físico, não. Mas você chora, às vezes, por dentro. Porque algumas pessoas conseguem segurar, né? É difícil você não ter uma reação visceral. De você não querer controlar. Então, o meu termômetro pro emocional ou eu chorei fisicamente, ou eu chorei por dentro. Eu segurei. Você tá entendendo? Então, esse não provocou ainda... Na minha escala, ainda não tá emocional, não tem nenhuma emoção aí, é muito racional. Chega até a ser legal, né? A esposa até saiu, você dá uma risada, aquela coisa toda. A namorada saiu, você consegue ver a namorada saindo. O do Leandro Rezende é um emocional bom. Primeira vez que eu vi aquilo, eu chorei bastante, ainda choro. Ivan Quirino é um, Charles Lavesco é outro, que o pai dele morreu e tal, ele pôde, enfim, passar os últimos dias com o pai. Teve um que a Paty chorou meu aqui, que é o da Giovana, né? E eu acho que o choro ele vai ver muito também com a realidade da pessoa. É tipo humor, né? Deixa eu contar uma história aqui rapidinho. Ele é muito relativo, né? É muito relativo. Porque assim, eu não sei se você lembra que quando eu fiz um stand-up, você foi lá assistir, você lembra? Aqui em Brasília? Eu lembro. Eu fui relativamente bem aquele dia, não sei se você lembra, assim. Eu acho que você foi o melhor, inclusive, melhor que os profissionais naquele dia. O melhor? Não vai escutar muito disso, muitas vezes. Eu fui relativamente bem. Quem que tava lá? Qual que era o público, qual que era a audiência? Era você, era um monte de gente da forma. A Kátia também tava, não tava não? Era a Kátia. O poder aquisitivo das pessoas ali que estavam ali eram altos. Era a minha audiência, a sua, da cá, era assim. Era relativamente alto.
o negócio foi gravado aqui, foi feito aqui na Asa Sul. As piadas que eu fiz eram de fitness, né? Leite de coco, né? Não sei o que, leite de amêndoa da parte, exame, né? Eu falava dos exames que eu estava fazendo. Era dentro do seu contexto, você ria e se divertia. Aí teve uma menina lá que fez, e ela é muito boa, e ela fez o stand-up lá, e ela falava de Racionais MC, de pegar ônibus, do maré velho que ela tinha. E ela foi mal, acho que ela foi uma das piores, que, assim, ninguém riu muito do que ela fez ali. Que ninguém então, tava no mundo dela, né? Não tava no mundo dela. Eu fui pra Sobradinho fazer com aquela mesma galera, uns 3 dias depois. Cara, na hora que eu falei de leite de amêndoa, ninguém entendeu. Entendi. Na hora que eu falei de exame que eu fazia, ninguém entendeu. E acho que teve muito disso. Eu tava no lugar errado, pro público errado. Eu fiz um depoimento, eu tenho um depoimento da Giovana, que era uma menina que tava grávida e tal, não sabia nem como é que ia pagar as coisas do filho e tal. E ela começou a falar. Aí ela foi a que fez o apartamento antes e depois, né? Ela trocou até de apartamento e tal. Muito legal o depoimento. E eu mostrei pra Paty, eu achei que foi legal, tal, mostrei pra Paty. Na hora que eu olho pra trás, a Paty tá chorando pra caramba. E eu tava zero chorando, eu tava rindo até, né? Caraca, que ela mostrava as fotos dela lá nos eventos. Só que a Paty tava chorando porque ela tá grávida, né? E ela percebeu que a gente vai ter que cuidar desse filho, graças a Deus a gente tem tudo certo hoje e tal. E ela chorou pra caramba. E eu zero chorando, zero. Eu tava entusiasmado porque era um bom depoimento. Em outro contexto, né? Em outro contexto. Então, sei lá, se alguém... Porque eu consigo ver que comprar esse desse cara me emocionou porque eu comprei uma casa pra minha mãe, né? E eu sei o tanto que assim... Então, na hora que eu vi que esse cara pegou o dinheiro dele... A única coisa que eu ouvi desse depoimento foi... Ele não pegou essa grana e trocou de carro. Ele não pegou essa grana e comprou uma roupa nova. Ele não pegou essa grana e comprou um presente para namorada. Ele comprou um fogão para a mãe. Depois ele comprou a geladeira para a mãe. Depois eu conversei com esse cara, ele tá na mentoria, né? Depois disso ele entrou na mentoria. Ele tá trocando o piso da cozinha da mãe. Eu falei, cara, sua mãe deve cozinhar bem demais, porque tudo é a cozinha dela. Então, cara, o valor mãe ali pegou muito forte para mim, e o tanto que a mãe dele pagou a faculdade dele, parece que ele está devolvendo. Então tem alguns elementos de emoção que eu consigo perceber, mas eles vão flutuar de acordo com o público. Talvez para o cara muito humilde, e ali dá para ver que ele é muito humilde, e ver que aquilo ali pode ser a possibilidade da mãe que está há 7 anos com a mesma fogão, a mesma geladeira, e que ela quebrou e que ele não sabia como é que ia fazer para pagar. Pode ser que... Né? E aí pode ser o jeito que eu falo depois do depoimento no próprio lançamento, que dá esse tom, ou tiro esse tom, para tentar trazer mais razão, mais emoção, sem manipular, sabe? Mas já, de alguma maneira, tratando, né? Acho que é mais assim. Show. E aí, será que vai rolar um mapa mental para hoje? Acho que tem que rolar, né? Estamos chegando quase ao fim, né? Eu tenho uma outra live. Mas eu acho que o mapa mental é uma boa. Beleza. Eu pensei em publicar no meu grupo do Telegram. O que você acha? Uma boa ideia. Principalmente porque as pessoas daqui vão acabar indo para lá. Pode ser? Pode ser. Vai lá. Então vou divulgar o link do meu grupo no Telegram. Opa, qual que é o link do grupo do Telegram do Ladeira? Opa, t.me.ladeira. Leandro Ladeira. Leandro Ladeira. Show de bola, Ladeirinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou divulgar o link do seu grupo de Telegram no meu grupo de Telegram. Boa. Então, beleza. Porque a galera que tá no Telegram já vai pro Telegram, Ladeirinha. Boa. E aí eu vou botar sempre um mapa mental lá, eu vou organizar ele de acordo. Eu vou reassistir essa live, vou criar os tipos de elogio, né? Os tipos de evidências, né? Vamos terminar ouvindo evidência, cara? O que você acha? Peraí. Ah, não gosto dessa música, não. Evidência, não. Vamos colocar...
É o segundo hino brasileiro. Isso aí. A Ju, minha esposa, ela não é do anti-sertanejo, não. Ela não é que ela odeia não é que ela não gosta de sertanejo. Ela é malucamente contra o sertanejo, né? Ela é de Goiânia. Então, em Goiânia tinha galera que gostava, tinha galera que era isentou. Tipo, eu não é que eu gosto, não desgosto, não. Entendeu? Mas eu também não sou contra, não. Mas a Ju, teve um dia que eu tava... Eu quis brincar com ela, né? Eu queria ver a reação dela. Eu tava com as crianças atrás, e aí eu liguei o Spotify e botei Jorge Mateus, alguma coisa do tipo lá, que me veio na cabeça. Ela vira pra mim, séria, e fala assim: Érico, isso aí, ó, não tá no contrato, não. Então eu tô colocando essa música aqui e eu tô vendo ela entrando no quarto fazer assim. Que é isso? Tipo, a Ju, ela tem se eu quiser deixar ela brava ou brincadeira, ela colocar um sertanejinho. Você sabia que a Paty também é de Goiânia e também não é de sertanejo, né? Tem a galera de Goiânia que é o anti-sertanejo, né? Nada de errado. Eu sou um cara muito eclético, eu gosto da piada, né? Eu acho que é massa isso aí, né? Só que assim, tinha aquele churrasco do Platinum, você não tava, né? Eu acho que o Rui que tava. O churrasco que teve, que a galera queria que eu cantasse Evidências. E eu não queria cantar Evidências. E a pessoa fala, o Érico não canta, né? Canta aí. O Granville pegou no meu lado e falou assim: Granville, não é o seu casamento que vai pro saco você cantar. Se eu canto Evidências não tá no contrato, aqui... cara. Eu falei, cara, Granville, deixa eu te falar, deixa eu preparar meu casamento. Tem umas coisas que a Ju tolera, mas isso não é uma delas. E eu acho massa, então, assim. O fato é que se eu tô tocando isso aqui agora, é porque ela não tá em casa. Senão, mas ela não pode ver essa live, né? Érico, ela não vê minhas lives, não. Hoje em dia, ela não vê minhas lives, não. Algumas amigas, quando eu falo dela das amigas, as amigas contam pra ela, mas ela não. Ela vai ver depois. Deixa eu ver o que é isso. Não é possível que tu pôs evidências na live. Figura. Mas enfim, ela é do rock and roll, mais do rock and roll e anti-sertanejo. E quando ela vai numa festa, e aí o dono da casa tá tocando, e ela fica assim, respirando fundo. Eu vou dar um toque pro Rui, que o Rui gosta de um sertanejão. Fala aí, Rui, quando for. Eu também gosto. Quando for a Ju, toca um sertanejo e só olha pra cara dela. Você vê a diplomacia acontecendo. ela se controlando. Então, daqui a 10 minutos, Érico, vamos embora. Eu também sou igual a você, eu tô de boa. Pode ter eu tô de boa, eu não tenho muito nada. Às vezes pela piada é bom. A irmã dela, a Marcela, né, ela curte também. Ela é do rock and roll, mas ela, de vez em quando ela fica mais altinha, fica mais alegre da bebida, ela vai pro sertanejo, assim, principalmente. Mas enfim, é isso aí. Ladeirinha, foi bom. Que discussão, hein? Diferentes pontos de vista, é muito bom. Não, legal. Vai rolar o mapa mental. E terça-feira que vem, aí eu vou te mandar um áudio lá no grupo, a gente marca da próxima terça e vamos... Nossa, cara, me avisa 20 vezes antes. Eu vou te avisar no dia e na hora. O 747 tá muito engrenado na minha cabeça. Inclusive, eu tenho que pegar com você os áudios. Você pode te mandar lá? Cara, eu já subo eles automaticamente no Dropbox. Minha equipe tem um link. Eu vou pedir para todos eles estão subidos. Eu já saio aqui, ó. Já clico, subo e é o que é. E eu preciso ir. Abraço, Ladeirinha. Tem outra live. Tchau. Abraço, tchau. E esse foi mais um episódio do podcast Improviso. Deixa seu comentário e avalie este podcast. A gente quer saber o que passa aí do seu lado.